Silvia, conta um pouquinho, você falou da tua história, que você veio da onde, como era a sua infância, como até você vir para o Rio de Janeiro, e a decisão de vir para o Rio de Janeiro, foi por quê? Então, óbvio, né, como uma mulher do norte, como uma criança do norte, como uma mulher indígena, o acesso à informação, o acesso à tecnologia, o ensino de qualidade, isso não me era possível no meu estado. E, obviamente, eu escutei uma vez de um professor de que eu era a verdadeira brasileira. E que eu deveria, como verdadeira brasileira, me espelhar na história dos vultos sagrados da nossa história, de homens e mulheres que foram considerados heróis da nação. E muitos desses nem brasileiros eram, mas lutaram para que o Brasil fosse uma nação constituída e que eu deveria me espelhar nas ações desses vultos históricos. E me ensinaram a olhar a bandeira do Brasil como o símbolo máximo do meu pertencimento, dizendo, uau, você é a verdadeira brasileira. E na minha época, as crianças, elas perfilavam, elas formavam grupos na porta da escola e cantavam o hino nacional. E uma dessas crianças, ela era escolhida para hastear o pavilhão nacional. Então, isso era um momento de glória para as crianças. E, como me diziam que eu era a verdadeira brasileira, eu passei a minha infância inteira puxando na saia das professoras, pedindo pelo amor de Deus para que eu hasteasse a bandeira do meu país, como uma verdadeira brasileira. E eu não podia. Só as crianças brancas e as crianças não índias é que podiam fazer isso. E eu não entendia por que eu não podia fazer aquilo igual às outras crianças. E isso me corroeu a minha infância inteira. E eu olhava para aquela bandeira como algo inatingível. E era um sofrimento para mim quando eu ia para a escola. Ligo o gatilho, né? E eu acabo ficando emocionada. Então eu prometi para mim mesma que custasse o que custasse, um dia eu hastearia a bandeira do meu país e um dia o meu país sentiria orgulho de mim. Então eu levei 30 anos para realizar um sonho. E eu hasteei a bandeira do meu país em 2011, na abertura dos Jogos Mundiais Militares. E não foi para aquelas professoras, foi para o mundo. O mundo viu aquela mulher indígena, aliás, aquela menina de 6, 7 anos, no corpo de uma mulher e realizando um sonho, que era hastear a bandeira do seu país. Mas foram 30 anos para poder fazer isso. E agora eu cumpro a minha outra missão. E eu espero que o meu país sinta orgulho de mim. Durante esses 30 anos, antes que isso acontecesse, eu passei, óbvio, por muitas provações, por guerras culturais, por dificuldade de acesso, dificuldade de informação. E enquanto menina de rua, eu tive a oportunidade de conhecer toda sorte de pessoas na rua. Mas eu optei em não ir ou não enveredar pela vida do crime. Porque eu estava na rua, mas eu tinha poder de decisão. Então eu escolhi não me envolver com o crime. Então eu não acredito em vítimas da sociedade. Porque eu estava tão vulnerável aos 14 anos na rua. E eu decidi que ninguém deveria ter razão. Porque se eu errasse, eles teriam razão sobre mim, de que eu não valia a pena. Eu escutei isso a minha vida inteira, de que eu não valia a pena. Mas eu me mantive erguida para dizer para essas pessoas que me subjugaram: vocês não têm razão sobre mim. E, obviamente, né, eu conheci
poetas e escritores. Eu fui ajudada por muitas pessoas. E eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive. Mas como é que você parou na rua, Silvio? Assim, do Amapá para a rua, parece que foi no Rio de Janeiro. Isso. Como é que foi essa transição? Por que você saiu de lá? Eu entendi que o Estado, naquela época, ele não tinha condições de me dar aquilo que eu sonhei para mim. Eu tive esperança. Você entendeu? Eu tive esperança de que a minha vida podia ser diferente. Eu tive esperança de que eu podia romper com aqueles grilhões. Então eu decidi ir embora. Tentar em outro lugar onde eu pudesse ser aceita. E essa questão que a gente coloca muito em discussão, o pertencimento. Então eu tive que tomar uma decisão. E por isso eu fui embora do meu estado aos 14 anos, para ser mendiga no Rio de Janeiro. Você chegou no Rio, você foi para onde? Para a rua. Perambular na rua. Você veio sozinha? Sozinha. Sozinha. Qual bairro que você ficava, você lembra? Tijuca, debaixo de Marquise, em Copacabana. Foi quando na Praia do Lido eu conheci um camelô que falou para mim assim, olha, menina, por que você não arruma um local para morar, né? Você pode morar numa vaga. Na época eu não sabia que se alugavam quartos para morar. E ele falou, olha, eu falo com a minha sobrinha, ela pode ceder um quarto para você e quem sabe você não arruma um emprego, começa a trabalhar e aí você ajuda a pagar as despesas da casa. E eu topei. Quando eu cheguei na casa dela, tinha livros e revistas velhas. Eu peguei aqueles livros e revistas velhas e fui vender de porta em porta. E vendendo livros de porta em porta, eu acabei treinando. E, obviamente, acabei conhecendo o Círculo do Livro. Começou a ficar boa de ideia. Acabei conhecendo o Círculo do Livro e aí eu comecei a vender livros novos. Bem, se eu conseguia vender livros velhos e revistas velhas, então eu conseguia vender livros novos. E fui vendendo livros novos que eu conheci poetas e escritores da APERJ, Associação dos Poetas e Escritores do Rio de Janeiro. E indo para essas reuniões de poetas e escritores, eu aprendi a amar a literatura e eles me incentivaram a estudar artes. Lá fui eu estudar artes, incentivada por poetas e escritores. Então essa foi a minha primeira graduação.